Shalom, shalom, lechá. Olá pessoal, você está no canal aqui Israel Liber para ver notícias aí de Israel. Então vamos direto ao mapa da guerra, né? Vamos passar aqui o que vai acontecer no dia de hoje. Vamos notificar aqui o que está acontecendo na faixa de Gaza, em Israel e também no Irã, né? Quais foram os ataques de Israel contra o Irã. Também vamos falar aqui os ataques das forças de defesa de Israel que empurram os lançadores de mísseis do Irã para leste. Né, os movimentos do B2 aí norte-americano, o que está acontecendo, né, a Europa e as ofertas nucleares aí em relação ao Irã, né, o Paquistão aí que nomeia o Donald Trump para o prêmio Nobel, já que era o que ele queria tanto, né, e por fim aqui, né, vozes da imprensa árabe, o Irã está a tremer, mas o que vem aí a seguir, né? Também vamos falar aqui da Força Aérea que continua aí os seus esforços, né, nesta manhã de sábado. Bom, então iniciando aqui pela região de Israel, tá? Nós tivemos contra-ataques aqui. Então, bom, iniciando aqui pela região de Israel, tivemos aqui lançamentos para abater mísseis aí que vieram do Irã. Então, lançamentos aconteceram, mísseis aí foram detonados, tá bom? Uma certa movimentação aqui na faixa de Gaza, mas bem pouca, tá? Com a operação Carruagens de Gideão, que seguem lá na faixa de Gaza, né? Houve uma queda aqui ontem, né? Já tem 17 horas desse acontecimento aqui, lá na região de Tel Aviv, né? No centro aí de Israel. Houveram tentativas de infiltrar drones em Israel, mas todos eles foram abatidos. Já o Irã está sofrendo aí um forte bombardeio por parte das forças aéreas israelenses aí, tá? Em toda a região leste, as forças de defesa de Israel, pela aviação, está destruindo grande parte dos lançadores de mísseis, esses lançadores de mísseis balísticos aí que são usados para atacar Israel. Lembrando que o Irã, ele produziu uma grande quantidade de mísseis balísticos, talvez seja o maior arsenal de mísseis balísticos do mundo. Acreditava-se que eles teriam 3 mil, as forças de Israel falaram no número de 2.500 aproximadamente. Então eles devem ter cerca de 2.000 ainda, mas eles não têm lançadores, né? E esses mísseis, eles precisam de ser lançados de uma plataforma, né? No início da guerra, Israel tratou de eliminar todas as plataformas fixas, e aí ficaram as plataformas móveis, que são aqueles caminhões. Mas no momento que eles são lançados, Israel vai lá e detona no local. Por quê? Ele demora um pouco para ser desmontado. Aqueles caminhões, eles são fixos no chão e tal. Então ele demora um pouco para ser desmontado, e esse intervalo de tempo Israel vai lá e detona o lançador, né? Isso tem sido aí uma grande vantagem aí para Israel e uma desvantagem enorme aí para o Irã. Na região aqui, né, sudeste do Irã, morrem aí líderes da guarda revolucionária do Irã, né? E vários deles morreram lá no primeiro dia, e foi notificado aí que houve uma operação secreta de Israel para juntar todos no só local, fazer uma espécie de reunião ali, tá? E também existe uma tal arma secreta usada para matar os colaboradores cientistas aí, né? Os cientistas nucleares, né? Que foram mortos, além daqueles que foram mortos no ataque dos veículos, tiveram uns que morreram dormindo. Essa arma secreta aí ainda não foi revelada, mas disseram que é um plano aí que vai fazer o plano dos pagers ser brincadeira de criança, né? Eu volto a dizer, Israel investe muito, mas muito em ciência e tecnologia e desenvolvimento de armamento, tá? Muito mais que em programa nuclear, porque a gente sabe que a ciência aqui na inteligência artificial, na robótica e cibernética, ela vale muito mais do que a ação nuclear. Aqui o Jerusalém Post traz a seguinte manchete, né? Os ataques das forças de defesa de Israel empurram os lançadores de mísseis do Irã para o leste, né? E os bombardeiros B2 seguem aí para o oeste. As forças de segurança israelenses ajudaram o Chipre na prisão de terroristas ligados aí à força revolucionária do Irã, né? A polícia de Chipre prendeu aí um homem Azerbaijão na sexta-feira que está associado ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica por suspeita de crimes relacionados ao terror e à espionagem. O ministro das Relações Exteriores, o Gideon Saar, disse no sábado que os serviços de segurança israelenses trabalham em conjunto com seus homólogos cipriotas para prender o suspeito aí, né?
Então, não obstante, né, no Brasil também tem uma grande quantidade aí de grupos do Hezbollah, principalmente na Tríplice Fronteira, e já foi avisado aí pelo Mossad, do Mossad, foi avisado a Polícia Federal, mas parece que a Polícia Federal não está nem aí, não está fazendo um completo descaso, né? A Polícia Militar aí do Xandão não está nem aí para esse caso. Também soubemos aí que o Brasil tem sido um berçário, um criadouro aí de espiões da Rússia, né? O que é um problema muito sério, porque a Rússia é aliada com todo tipo de país terrorista, com o Irã, né? Aliada do Irã, da Coreia do Norte, enfim, de vários países terroristas. A China não é um país terrorista, mas ela está do lado deles, né? Agora, a Rússia é um país terrorista aliado de outros países terroristas, o que faz com que seja um perigo muito grande a Rússia ser um criador aí, um lugar que faz brotar espiões russos aí para todo o mundo. Então o Brasil devia ficar esperto com isso, mas parece que não está nem aí para essa situação. Tanto a do Hezbollah quanto a da Rússia, né? E você vê que aqui no Chipre já trataram de prender o cara rapidinho aí, ninguém quer saber. Na Europa, nos países mais desenvolvidos, ninguém quer saber de terrorista. Aqui os Estados Unidos movem bombardeiros furtivos, o B-2, em direção a Guam, confirmam aí autoridades americanas. Esse aqui é o B-2, né, o B-2 Spirit. Esse avião aí que custa por média de 2 bilhões de dólares. O avião aí, a aeronave mais cara do mundo, é uma asa voadora, tá? É um projeto aí de asa voadora que só foi possível por causa da inteligência artificial, tá? Porque um homem, um ser humano, não consegue pilotar essa aeronave. A asa voadora já foi desenvolvida há muito tempo, mas por que ela não deu certo no passado? Porque nenhum projeto no passado contava com uma pilotagem semi-autônoma, né? Onde computadores podem controlar a aeronave. A dificuldade do ser humano controlar essa aeronave é muito alta. Não existe a possibilidade de um ser humano controlar. Então é preciso de máquina para controlar aí o voo. Devido a uma série de eventos técnicos que são causados aí por ela no momento da decolagem, ela não tem estabilidade nenhuma. É muito complexo voar uma asa voadora, tá? Tanto é que ela só serve mesmo para fins militares. Então esse bombardeiro furtivo aí, americano B-2, eles decolaram aí da base da Força Aérea de Whiteman, no Missouri, em direção à base estratégica de Guam, no Pacífico Ocidental. Confirmaram aí as autoridades dos Estados Unidos, a Reuters, neste sábado, ou seja, no dia de hoje. Os bombardeiros aí foram supostamente acompanhados por 4 aeronaves de reabastecimento, o Boeing KC-46 Pegasus. 2 deles já realizaram o reabastecimento para a aeronave B-2 sobre o Oceano Pacífico, de acordo aí com relatórios, né? E outros 2 estão a cerca de 75 quilômetros atrás deles. Então os Estados Unidos aí, né, se preparando talvez para entrar no conflito, se bem que o pato Donald Trump, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ele recebe a indicação para o tão sonhado Prêmio Nobel da Paz, né? Mas veio do Paquistão, então pode ter uma pegadinha nesse negócio. Vamos descobrir aí o que acontece. E eu já havia dito no vídeo anterior, né, que o Irã estava negociando com a Europa aí um acordo para cessar a guerra, né? As ofertas nucleares da Europa são irrealistas, dizem aí altos funcionários iranianos, enquanto a guerra com Israel aí enfurece. Então, os iranianos não gostaram aí da proposta dos europeus, né? Discussões e propostas feitas por potências europeias para o Irã sobre o seu programa nuclear em Genebra, que isso foi ontem, noticiei no vídeo anterior, né? Insiste eles que não vai trazer ambos os lados para mais perto de um acordo, disse uma autoridade iraniana à Reuters. E eu concordo porque Israel não quer mais um acordo, Israel quer o fim do programa nuclear. Não existe nenhuma chance de Israel negociar com o Irã, porque o objetivo do Irã é fazer enriquecimento de urânio para produzir arma nuclear para destruir Israel. Não existe outro objetivo. Não é para usar em usina elétrica nuclear. Esse enriquecimento de urânio é para a produção de bombas nucleares. Só isso. E o nosso querido aí, pato Donald Trump. Olha, pessoal, às vezes eu faço piada com Donald Trump aqui, até dizendo assim, poxa, o Biden aí era mais homem do que o Trump e tal.
E o pessoal fica bravo comigo, você preferia aí o Biden do que o Trump? Não. A gente sabe que o Biden seria muito pior que o Trump, pelo menos, né? É o que a gente imaginava, né? Mas dê a nossa licença aqui pra gente fazer piada com o Trump, tá bom? Trazer o Trump aí como noivo do Putin, o Trump vestido de mulher aí e tal, fazendo aquelas palhaçadas dele, tá bom? Então, licença poética à parte, né? O Paquistão nomeará o Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz, né? O tão sonhado Prêmio Nobel que o Trump queria. Mas será que isso não é uma pegadinha do Paquistão, não, né? O Paquistão tá fazendo isso para forçar o Trump a não entrar na guerra? Pode ser, né? Então o Paquistão aí disse no sábado que recomendaria o presidente Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz, em um elogio de que ele anseia por seu trabalho em ajudar a resolver conflitos entre a Índia e o Paquistão, né? Alguns analistas em paquistanês disseram que a medida pode persuadir Trump a pensar novamente sobre potencialmente se juntar a Israel em atacar as instalações nucleares do Irã. O Paquistão condenou a ação de Israel como uma violação do direito internacional e uma ameaça à instabilidade regional. Então veja, esse movimento do Paquistão aí pode ter esse interesse aí, né? Esse segundo plano aí de interesse, que seria fazer com que o Trump reveja suas ideias e não entre na guerra, porque afinal de contas, o Paquistão tem ali o pezinho no Irã, tem um chamego com o Ayatollah, assim como o Putin, né? O Paquistão também tem um chamegozinho lá com o Ayatollah. Condenou aí as ações contra o Irã feitas por Israel. Vozes aí da imprensa árabe. O Irã está a tremer, mas o que vai vir a seguir aí, né? O Irã está a tremer, mas não é tremer de medo, não. É tremer mesmo. O solo do Irã está tremendo, né? Já é uma região ali que costuma ter terremotos, mas nesse momento o terremoto está vindo aí por parte de Israel. Aqui uma valente manifestante apareceu em um canal de televisão libanês, tá? Local, lá no Líbano, agitando e enfurecido, exigindo que o Estado libanês demonstrasse solidariedade e cumprisse seus deveres em relação ao Irã após ataques israelenses. Era como se o governo e seus funcionários estivessem aguardando suas diretrizes, precisando de sua aprovação para que não fossem imediatamente acusados de traição ou colaboração com o inimigo, aí chamando a gente de sionista, né? Então, você percebe que ainda há uma influência muito forte do Irã no Líbano, tá bom? Então é uma pessoa aí da mídia libanesa, tá bem? Mas o governo do Líbano não está tomando nenhuma posição em relação a isso. Somente o Hezbollah tomou algumas dores, quis tentar alguma coisa, mas Israel já tratou de eliminar os líderes que acataram as ordens aí do Ayatollah Khamenei. E eu vou abrir aqui um parêntese, tá? O nome do Ayatollah corretamente é Khamenei, tá bom? Toda vez que você vê as letras KH ou CH, você lê como RR, você lê Re, né? Então é Khamenei. Acontece que toda a mídia brasileira, todo mundo se acostumou a falar Khamenei, eu acabei indo nesse embalo, mas o certo é Khamenei. E é uma forma também de desmerecer o nome dele, tá? A gente não quer falar o nome dele corretamente para que ele seja desmerecido. Então falar Khamenei é um demérito ao nome do vagabundo aí, barbudo, lá do Irã. De maldita memória em breve. E como eu disse lá no começo, né, a Força Aérea continua seu esforço aí na defesa, né? Essa manhã, drones do Irã foram interceptados pela Força Aérea. Então veja, existem drones de vários tamanhos aí, medidas, potência e tal. O mais normal é o Shahed, usado aí na Ucrânia, né? Mas esse drone Shahed, ele é usado mais para desgastar o sistema, tá? Para ele fadigar o sistema de defesa antiaérea. Ele vem junto com os ataques de mísseis, né? Para poder fazer uma sobrecarga no sistema de defesa e assim passar alguns mísseis. Essa é a estratégia. Mas eles têm outros drones de uma velocidade mais alta e com capacidade de explosão maior, tá? Esses são uma quantidade menor, não são, e um pouco mais caro, por isso eles não mandam em massa. Provavelmente é o caso desses drones aqui, que eles são abatidos aí por aviões, tá bom? Então eles têm vários tipos de drones aí diferentes. E vale lembrar que
os sistemas são diferenciados também, tá? O Iron Dome é mais uma coisa local, depois você tem uma segunda camada, e chega na terceira camada, que é o Arrow, que ele vai fazer o abate lá na estratosfera, tá bom? Na órbita baixa da Terra, ele vai longe para poder encontrar com esse míssil aí. E esses mísseis que eles estão lançando são mísseis que em alguma altitude eles se separam em vários, né? E depois que eles caem, também eles são bombas fragmentantes. Isso é crime de guerra, tá? É proibido você lançar bombas fragmentantes contra a população civil. Mas eles têm feito isso daí, né? Então é isso, pessoal. Valeu demais para você que esteve comigo até agora, tá bom? Não se esqueça, continue aqui no meu canal. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve lá, entra no nosso canal do Telegram, que ele vai estar livre aí até o momento que eu monetizar esse canal. Depois da monetização eu devo fechar e ficar menos só para os membros e quem começou comigo aqui agora, nesse momento, tá bom? Eu preciso muito que você seja ativo aqui comigo nesse momento. Eu já estou chegando aí a mais ou menos 1.500 horas de visualização. Valeu demais. Essa é a metade da meta do primeiro estágio, né? O primeiro estágio ali são 3.000 horas e depois o segundo estágio, que é para completar a monetização, é 4.000 horas. Nesse estágio de 3.000 horas eu vou poder fazer alguma coisinha aí para ter algum faturamento, tá bom? Mas eu informo vocês aqui, vou mantendo atualizado, tá? Mas é importante para mim que você venha curtir, compartilhar, interagir aqui, tá bom? Não é todo mundo que eu tenho respondido, mas a maioria que eu vejo eu respondo. E qualquer coisa que vocês queiram corrigir, olha, pode falar lá que eu venho aqui e corrijo depois, tá bom? Pelo menos por enquanto existe a capacidade de eu estar fazendo isso. Então, por enquanto eu consigo fazer, mas quando eu chegar naquele nível lá, que tiver 1000 mensagens assim, uma seguida da outra, já vai ficar mais difícil, tá bom? Então eu agradeço demais você que tem me ajudado, tá? Com o Pix aí também, é muito importante para mim, principalmente nesse momento. A coisa aqui tá bem difícil, tá bem complicada aqui em Israel, tá bem? Então valeu demais e até o próximo vídeo.